todos muito bem-vindos e bem-vindas à Sportnet. Hoje eu estou do lado do meu parceiro. E aí, Álvaro Loureiro? Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. Hoje nós temos um papo exclusivo aqui. Com ele, gente, simplesmente um dos maiores jogadores de todos os tempos, o maior ídolo da história do Flamengo, um dos artilheiros aí da seleção brasileira. Já sabe quem eu tô falando? É dele, gente! Tá com a gente hoje o Zico! Seja muito bem-vindo, Zico! Que prazer pra gente! A gente que já bateu um papinho com o Zico em outros carnavais, né, Álvaro? Mas é muito legal tê-lo aqui. Prazer grande estar aqui com vocês, revê-los, Yara, Álvaro, turma que está hoje aí cada vez mais dando essa força ao futebol brasileiro, ao futebol internacional, e a gente fica feliz de saber que vocês vão fazer aí a cobertura da Itália, de Copa Itália, campeonato, e, enfim, eu vivi lá durante 2 anos. Vocês podem ver aí no fundo a minha camisa primeira do primeiro ano da Udinese. Então, muito legal poder falar lá Vivi muito bem lá os 2 anos e tenho muitos amigos, fiz muitos amigos, e é sempre uma delícia quando eu volto lá. Boa, Zico. Um privilégio enorme para a gente ter você aqui na Sportnet. Como você destacou, a gente tem aqui a Série B italiana e temos a Copa Itália também. E eu queria começar esse papo falando justamente sobre essas 2 temporadas que você passou na Terra da Bota. Você acha que a sua ida para a Itália abriu caminho para os brasileiros serem mais respeitados em território europeu, Zico? Não, olha, o futebol brasileiro já tinha muito crédito na Itália, outros, se eu não me engano, 2 que eu lembro, né, das antigas e que foram um pouco, digamos assim, conhecido no Brasil, o outro mais. Um foi o Sérgio Cléris, e o outro Jair da Costa. Eu lembro, e também até mais um que eu não ia esquecendo. Eu acho que o que foi meu técnico depois, que foi o Vinícius. Foram brasileiros que realmente honraram o nome do futebol brasileiro na Itália, né? O Jair da Costa foi bicampeão do mundo, né? Você imagina a reserva lá do Garrincha na Copa do Mundo, e foi campeão mundial. Então, é lógico que o nome do brasileiro no futebol italiano era muito sempre reverenciado. E antes de mim, quando foi aberto novamente o mercado italiano, já tinha ido o Falcão e o Edinho. E não foi à toa, o Falcão se tornou o rei de Roma. Então, lógico que a Itália sempre, desde que abriu o mercado, se não me engano, acho que foi 81, 82, não sei, porque eu lembro que eu tive uma proposta em 80 do Milan. Inclusive, o Rivera veio aqui ao Brasil, conversou com o presidente, fez uma proposta, e a coisa não andou. Então, eu acho que foi nesse período aí que começou, início dos anos 80, que o mercado abriu para estrangeiro. E lógico que aquela seleção de 82, uma boa parte dos jogadores, eles foram para a Itália. E aí, lógico, aumentou muito mais. Os caras gozavam muito a gente, né? Porque ganharam, né? Vai fazer o quê? A gente tem que aceitar. Agora, foi um momento, eu acho que ímpar para o futebol italiano naquele período, porque os considerados melhores jogadores do mundo, de todos os países, não só brasileiros, estavam jogando lá, na Itália, naqueles anos depois de 83. Então, eu acredito que tenha sido uma grande contribuição, ainda mais que a Itália vinha de ser campeão mundial, né? Então, eu acho que aquele ano foi inesquecível para os italianos.
porque cada domingo eles viam os melhores jogadores do mundo participando do campeonato italiano. E foi uma transferência aí de muita movimentação, muita gente envolvida. Me contaram aqui que até políticos se envolveram nessa sua movimentação, transferência lá para a Itália. E Zico, se existissem as redes sociais lá em 1980, na década de 80, quando você estava ali jogando muito no seu auge, qual momento ali na Udinese você acha que teria bombado, assim, repercutido bastante nas redes sociais? Eu acho que o primeiro ano bombou mais, né? Porque eh, as coisas que não aconteciam na Itália, por exemplo, gols de falta. Na Itália, a maioria dos italianos fazia sempre as cobranças em 2 toques. E quando eu cheguei lá, logo nos primeiros jogos, na rodada inicial, os 3 primeiros jogos, eu fiz 3 gols de falta. E os caras ficaram loucos com isso. Então, isso foi uma coisa nova para eles. Anos, você vê, a Itália já campeã do mundo, a Itália já com futebol conhecido no mundo inteiro, mas sem essa. E, inclusive, fez alguns outros jogadores começarem a fazer gols de falta também, treinarem, porque viram uma possibilidade. Tudo era parar, você dava o toque, o cara parava, tu chutava. Não tinha cobradores de falta. E com o tempo, vieram alguns italianos, como o Pirlo, por exemplo, que é um dos maiores cobradores de falta da história do futebol. Lógico, antes você não tinha um italiano que cobrasse falta. Aí vieram outros, Roberto Baggio também. Então, eu acho que a minha ida para lá teve uma influência grande. O Platini não batia muita falta. O Maradona não batia falta. E depois passaram a bater lá. E isso, eu acredito que foi o pontapé inicial para as cobranças de falta direta. Inclusive, isso me gerou uma premiação inusitada. Eu estou aqui, até o troféu para mostrar para vocês. Eu não posso ficar muito tempo, não, que é pesado para burro, viu? É um bronze, cara. É um negócio assim assustador. Deixa eu pegar bem aqui. Não é fácil. Já velhinho não dá para segurar muito tempo, não. Então, Tem que malhar o esse bíceps, hein? Ó. Dá uma malhadinha, Zico. ele é todo de bronze, uma coisa lindíssima. Parece uma escultura. Quando acabou o ano, nós estamos lá na premiação dos melhores do ano, aí vem que eles chamam de tiro da lontano. O tiro da lontano é gol de fora da área. E aí, só com as faltas, eu devo ter feito lá uns 10 gols de falta no campeonato, só isso já bastava para ganhar. E eu ainda fazia alguns gols de bola rolando também. Então, e nunca vi em campeonato nenhum, lugar nenhum do mundo, esse tipo de troféu. Não sei nem se ainda tem na Itália. Então, é um troféu inusitado que eu guardo com muito carinho. E quem sabe também pode ter um valor, dar uma graninha. Quando a coisa apertar, a gente, né? Material aí não falta, né? A gente viu que chega a ser pesado. Ô Zico, em relação ainda a essa questão das redes sociais, você também está muito presente com a sua imagem, obviamente, nas redes. Quando você entendeu esse novo meio de comunicação e como é que isso ajuda na sua relação com o público mais jovem, que de repente não teve a oportunidade, por exemplo, de ver o Zico em campo? Eu acho que a melhor coisa das redes sociais, eu acho que vai até na vida pessoal, porque você dá o teu direito de defesa. A pessoa vai ouvir, às vezes, quando sai alguma coisa sobre você, às vezes, quando não tinha rede social, só ficava por um lado. Então, é a possibilidade de você dar um retorno daquilo que foi colocado com o seu nome. Então, eu acho que isso é que é o mais importante. As pessoas têm que saber usar dessa forma. E, lógico, você cria uma legião de admiradores, de pessoas que querem saber como você está, o que você está fazendo.
aí é uma informação, é uma coisa que, pô, do teu está mostrando o seu dia a dia, e também na questão da sua imagem. Você hoje cria uma imagem no mundo do esporte e na vida, e lógico que você tem que saber usufruir disso. E também hoje a maioria de empresas que te querem como embaixador, como representante da marca, eles estão muito voltados para as redes sociais. E com isso você pode dar um retorno muito grande para eles nesse sentido. Então, eu acho que as redes sociais elas têm coisas fantásticas que, muito bem usadas, elas são benéficas em todos os sentidos. Agora, a gente tem que também saber separar, saber checar. Às vezes saem algumas coisas sobre a gente que é complicado, né? Coisas que não existem, coisas chamadas fake news, né? Hoje, inteligência artificial. Então, pegam tua imagem e fazem propagandas sobre alguns produtos que não existem, algumas coisas que pegam só teu início ali. Então, tem que se estar atenta. Então, seria bom, nessa hora, é a hora de você checar a tua rede social para ver como você está no dia a dia, para ver realmente se aquilo é verdade ou não, né? Boa! O Zico, então, falando desse desafio que é hoje, que a gente, todo mundo vive, né, nas redes sociais, e nem o Zico fica isento também, ele que também está nas redes sociais super presente. E Zico, uma dificuldade lá quando você jogava na Itália, tinha algum zagueirão que te dava problema, que você falava assim, nossa, isso aqui vai ser difícil, tem que pensar aqui uma maneira de passar dele, e ele já é um pouco mais difícil para mim, mesmo sendo o Zico. Teve um que te deu mais problema por lá? Às vezes tinha alguns que entravam para não deixar você tocar na bola. Eu acho que o principal era você ter um bom entendimento com o teu companheiro, porque às vezes o teu companheiro estiver marcado e aí ele não te dá a bola, e isso é prejudicial. Então, mesmo marcado, você tem que ser acionado, porque se você não é acionado, é isso que o adversário quer. Então eu falava sempre para eles: ó, não faz mal, você tem marcado, está em cima, toca a bola em mim, que deixa que eu me viro para tentar resolver isso. Então era mais a preocupação nesse sentido, né? Mais com os meus companheiros do que propriamente com o adversário, porque o futebol europeu, na nossa época, tinha muito essa marcação homem a homem, né? E eu sofri bastante isso, não é só na Itália, quando jogava pela seleção, alemães, europeus em geral, sempre botavam um cara para te marcar. E se o teu companheiro não bota você em jogo, é isso que o adversário quer, né? Então a minha preocupação era justamente essa. Mas todo jogo tinha eu brincava às vezes com eles, eu falei assim, aí, ó, escovou o dente hoje, porque esse bafo no cangote está complicado. Mas na molecagem, né? Pô, passou desodorante, porque era fogo, né? Os caras começavam a suar e tal, e ser ali do lado, muito perto. Ô Zico, e ainda sobre os seus adversários, né, em solo italiano, quem já disse que te enfrentou e que era muito difícil foi o Ancelotti. Você tem alguma lembrança especial desse encontro com o Ancelotti ali dentro do campo? E a tua opinião, era melhor como jogador ou o Ancelotti é melhor como técnico? Ele era um jogador muito bom. Ele era diferente em relação aos cabeças de área, o volante, que só marca. Ele tinha um ótimo passe, era um cara que tinha uma colocação muito grande dentro do campo, mas não era aquele jogador com essa característica de ficar só marcando. Quando o time dele tinha a bola, ele jogava. Quando o adversário pegava a bola, ele marcava. E numa dessas ele se distraiu no final do jogo, cabeça cansada e tal. Aí bobeou, meteram a bola para mim na frente. Quando ele viu, eu já estava fazendo gol e ganhamos de 1-0. E foi um jogo, um gol, uma vitória que o Udinese
há 40 anos não conseguia vencer. E foi uma festa muito grande. A Roma era a campeã a última campeã do Scudetto lá, do campeonato italiano, e estava brigando com a Juventus para esse campeonato. Então foi uma derrota para eles que custou cara. Mas um jogador limpo, elegante. Lógico que ele foi importante como jogador, mas eu acredito que o treinador acabou superando o jogador, principalmente em termos de conquistas. E é isso que a gente espera, né? Ele agora à frente da seleção brasileira. E Zico, na sua época, a Série A era a mais forte do mundo, né? Se tivesse que fazer uma comparação aí, seria como se fosse a Premier League dos anos 80. E o que você acha, assim, pela sua experiência lá e aqui, que mudou de lá para cá? O que mudou de lá para cá foi o sistema de jogo. A Itália sempre jogou com marcação homem a homem. Aqueles defensores, né, sempre marcaram homem a homem, não por zona, como todo mundo faz hoje. Então, eu acho que essa foi a grande diferença do futebol italiano para o futebol de hoje. E lógico que teve uma questão também de renovação. Essa questão de você levar os melhores para lá, ele gera um problema para os locais, que é você ver jogadores de meio e de ataque serem todos estrangeiros. E, com isso, os italianos, que no final é que vão jogar numa seleção, eles acabam sofrendo mais e, às vezes, não têm oportunidade. E aí as gerações que vêm depois, que estão começando, elas acabam se beneficiando, porque elas viram aqueles grandes jogadores jogar e começam a aprender com eles e tentar fazer. Isso é normal do jovem querer fazer igual o cara que ele admira. E isso te leva, às vezes, a mudar um pouco a característica daquele tipo de futebol que é o costumeiro. Mas, naquele momento que estão jogando os jogadores aquele campeonato, a Itália sofreu um pouquinho. Ficou difícil para aparecerem muitos atacantes, porque a maioria dos clubes tinham dois só. Então, eram os dois melhores, seja da Polônia, seja da França, do Brasil, da Alemanha. Cada time só podia ter dois jogadores. Então, os times, às vezes, de menor expressão, eles tinham jogadores que eram titulares de suas seleções em seus países, e isso dava uma qualidade grande nas rodadas todos os domingos, né? E aí eu acho que isso, para quem estava vendo garoto, jovem, tenha sido muito bom, né? Zico, eu vou puxar o nosso papo um pouquinho agora para a Copa Itália. A gente deu uma olhada nos seus números, você fez 14 jogos e 8 gols na Copa Itália, né? Um desempenho espetacular. Esse tipo de disputa, esse tipo de fórmula, o jogo eliminatório, especialmente para o jogador extra classe, para o craque, é mais legal de jogar, é mais desafiador? Cara, eu acho que qualquer jogo, principalmente em campeonatos ou copas, ele é desafiador, ele é importante, porque as pessoas te cobram muito nesse sentido, né? Então, é lógico que o campeonato nacional tem aquele charme, tem muito mais divulgação e tal, mas a Copa Itália sempre teve muita repercussão e sempre foi muito bom jogar a Copa Itália. E você conhece aqueles times que, às vezes, jogam de uma maneira totalmente diferente, porque são times menores e você acredita que possa ter facilidade, e é complicado, porque os caras eles dão a vida ali para poder bater um time da Série A. Então, a gente teve realmente
grandes momentos. O Udinese, cara, a gente só não chegou mais longe, por exemplo, em competições como essa, porque quando chegou no momento crítico da competição, tanto na Copa Itália como no campeonato, eu tive lesões musculares. E nos jogos principais eu acabava não jogando. E isso acabou o time sentindo bastante a minha ausência e aconteceram algumas eliminações que eu não tenho dúvidas que se eu tivesse participando, dificilmente ela aconteceria. Zico, e a Udinese de hoje? A gente sabe que não tem um Zico para lá e ajudar. Você acha que é um elenco dessa temporada que vem forte, tem chance de conquistar essa Copa Itália? E para você, quais são os seus favoritos? Olha, eu não posso falar muita coisa, porque eu não tenho tido a oportunidade de assistir os jogos da Udinese. Ela começou até bem o campeonato, venceu agora acho que foi o Inter de Milão, se não me engano. E a Udinese, o que eu tenho visto nos últimos anos, ela tem formado grandes times e, de repente, no ano seguinte se desfaz. E não é fácil você ficar todo ano montando times para conseguir ótimos resultados. Eu falo muito com o pessoal que criou uma torcida lá na Itália, a Turzico de Orsária, e eles falam muito sobre isso. Eles falam, poxa, quando a gente está embalando, achando que vai ter a manutenção de um time, formamos um time bom, e aí os jogadores são vendidos, os jogadores saem, e a coisa não acaba não dando sequência. Então, eu acho que a Copa Itália ela permite, se você está com um bom plantel, com uma boa equipe, ela te dá as boas chances de você conquistar, e hoje a Copa Itália te coloca também numa possibilidade de Champions League, que é o que todo mundo quer. Então, eu acho que é preciso que a Udinese entenda isso, que ela não é só um time de formar jogadores para vender, ela tem que formar um time para conquistar. O torcedor quer ver conquistas, né? Zico, na tua opinião, qual o maior brasileiro da história do futebol italiano? Pô, cara, você quer. Nós tivemos. Não dá, cara. É muita gente boa, pô. Tá? Eu acho, para mim, do que eu gosto de futebol e tal, para mim, o maior de todos foi o Ronaldo. Ronaldo é um cara espetacular e não é qualquer um que joga tanto nos dois times maiores lá de Milão. Mas, pô, tivemos jogadores lá excepcionais. O próprio Jair da Costa foi um grande nome. O, o Falcão, pô. O Falcão foi rei de Roma, pô. Não é qualquer um que consegue, e depois de não sei quantos anos, foi campeão nacional. Então, eu acredito que E o o Zico? brasileiro sempre representou bem o nome do futebol brasileiro lá. Ô Zico, e assim, se você tivesse que escolher um jogador italiano que você enfrentou para jogar na nossa seleção, na seleção brasileira, você escolhendo a dedo, assim, quem seria esse jogador italiano? Roberto Baggio, né? Isso aí, para mim, foi um dos maiores da história do futebol italiano. E um jogador excepcional, que realmente, né, desequilibrava uma qualidade, e fico feliz dele me ter como ídolo. Tive a oportunidade de presenteá-lo com a camisa, com, com um vídeo de gols e soube que ele morava perto de Udine, como as autoestradas lá são boas, ser 1 hora, 1 hora e meia, acaba dizendo que é perto, né?
mas que ele sabia que eu treinava faltas às sextas-feiras e ele ia lá para ver os treinamentos da Udinese. Mas a Itália teve jogadores fantásticos, viu? Jogadores. Eu peguei, digamos assim, três gerações do futebol italiano e jogadores como Rivera, por exemplo, Pirlo, Del Piero, pô, jogadores, Scirea, pô, Antonioni, jogadores fantásticos, né? De muita técnica, muita qualidade, Bruno Conte. Cara, a Itália sempre, depois de um certo tempo, a gente pôde ver mais jogadores mais técnicos e menos táticos, né? Jogadores que puderam brilhar mais do que de outras épocas, que era muito a questão da marcação, do sistema tático, sempre em primeiro lugar. Você vê uma ideia, uma coisa, o sistema tático funcionava tanto que o treinador, às vezes, dependendo da escalação do adversário, ele, em cima da hora, mudava teu time. A gente não entendia. Você treinava a semana com um time, aí, se o adversário, na hora do jogo, mudasse a escalação, ele podia tirar um zagueiro e botar um que só fizesse uma marcação mais em cima na hora do jogo. Então, isso é impensável no Brasil, por exemplo, do cara ser sacado na hora do jogo em função do adversário. Zico, muito obrigado pela tua participação aqui com a gente. É um privilégio para a gente aqui da Sportnet ter você com a gente e contamos com a sua audiência aqui, Série B italiana e também na Copa Itália. Muito obrigado mesmo, Zico. Um beijo, Zico. Beleza. Prazer bater um papo com vocês, pessoal da Sportnet, que vocês tenham aí muito sucesso, que possam cobrir bem. E a gente vai estar aí sempre de olho, porque o futebol italiano precisa se reerguer, porque faz muita falta ao futebol mundial. É inadmissível a gente ver uma Copa do Mundo e saber que não tenha o futebol italiano, que deu tantas glórias, né, ao torcedor italiano, ao futebol, revelou tantos nomes da história do futebol. Tomara que isso volte a acontecer. Grande abraço para vocês aí, prazer revê-los. Prazer é todo nosso, Zico. Um beijo, até a próxima, viu? E fica aqui coladinho com a gente. Ok, até a próxima. Caraca, Álvaro, falamos então com o Zico. Ele citou todos os nomes históricos aí de grandes jogadores italianos, mas a gente teve o Zico. Simplesmente um dos maiores da história, né? E a humildade do cara, né? A gente perguntou sobre o maior brasileiro do futebol italiano e o Zico, que abriu caminho para tanta gente, citou vários jogadores que são lendas e não citou o próprio Zico, assim, isso é absurdo. Pois é, que coisa, né? Mas estamos aqui para citar o Zico, então, gente. Você que gosta de futebol italiano, quer conferir todas as emoções da Copa Itália, então vem aqui com a gente na Sportnet. A gente vai ficando por aqui, né, parceiro? É isso, contamos com a sua audiência, Série B italiana e Copa Itália, aqui na Sportnet. Tchau, gente! Até a próxima!